Passar a palavra agora para a professora Helena, que é a vice-presidente da SBPC. Desculpe. Ô Helena, Mas não tem tudo o menor bem. problema. Não, presidente, porque eu desculpe. fui vice do professor Ralph também, com muito orgulho. Obrigada. Mas presidente, desculpe. Imagina. Helena, com satisfação, com a palavra. Bom dia a todos. Eu quero, em nome da senadora Fátima Bezerra, cumprimentar todos aqui da mesa, agradecer essa oportunidade que o Senado Federal nos dá, extremamente importante. Então, senador Paim, muito obrigada, e a todos os demais senadores, aos aqui presentes. No início, eu até gostei que a senhora acabou colocando o PIBID, porque quando me chamaram era Incentivo à Educação do Governo Federal, FIES, Pronatec e Ciências Sem Fronteiras. Então, FIES, falar depois que o Luiz Cláudio, nosso secretário executivo, que já ocupou o cargo de ministro por várias vezes, né, no MEC, nas ausências de ministros, fica meio complicado. Então, eu só vou começar dizendo o seguinte: a SBPC, que tem 67 anos de idade, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela é a favor de qualquer movimento que seja em nome da educação brasileira. Então, para investir em educação, tem o nosso apoio. E aqui também eu já quero deixar claro, porque eu vou fazer algumas críticas, que não são críticas ao ministro nem ao secretário executivo, porque eu também quero deixar claro meu testemunho do que eles têm feito para tentar manter a pátria educadora. E nós, SBPC, temos reiteradas vezes escrito, tanto ao Palácio do Planalto, quanto à Casa Civil, quanto ao ministro Levi, que uma pátria educadora não pode contingenciar e cortar recursos. Isso não dá. Então, nós não vamos aceitar, vamos morrer, talvez, afogados na areia, mas, enquanto não morremos, vamos continuar lutando. Porque os efeitos do corte na educação e na ciência e tecnologia, que são as áreas estruturantes, você só vai ver no médio e no longo prazo. Então, você não pode, um país que cresce, de repente, cair no precipício. Então, FIES, totalmente favorável. O que para nós é extremamente importante, você já deixou claro, Luiz Cláudio, que teve mudanças importantes, a transparência e a avaliação. Porque eu não posso, como sociedade civil, aceitar qualquer programa que não seja avaliado nos moldes que são avaliados, por exemplo, os programas de pós-graduação, que são do MEC e da CAPES. Transparente, todo mundo sabe o que é, para onde veio, para onde vai. Então, totalmente favorável, não vou falar dele. Pronatec é bastante dinheiro. Para vocês terem uma ideia, 5 vezes o orçamento de federais, e vai por aí afora. São vários CNPqs. Então, tem que ter transparência, tem que saber esses cursos de quanto tempo. Porque o ruído de fundo, quando você circula por pessoas que estão envolvidas, é que não é bem assim, que a gente tem cursos e cursos. Então, isso tem que ficar claro. São quantas horas, para onde está indo, qual foi a melhoria do indivíduo, que é o que nós queremos. Nós queremos... O Brasil tem um erro de achar que todo mundo tem que ser universitário. Nós temos que seguir o modelo europeu, o próprio modelo americano, o modelo alemão, onde você valoriza todas as saídas, independente se é o doutor ou se é o técnico. Porque, muitas vezes, o que o país está precisando não é o doutor, é o técnico qualificado. Então, o Pronatec é a grande invenção, que tem que deixar muito claro para onde está indo, quais são os recursos, porque, senão, fica ruídos de fundo. Ciência Sem Fronteira. Isso aqui, a SBPC se posicionou desde o começo, foi criticada por muitos, inclusive, associados, quando a gente disse que a presidenta da República tinha o direito
como legitimamente eleita, de criar o seu projeto que todo governante tem, mantidos os projetos do Estado. E aqui, a minha crítica o programa é um sucesso, todo mundo que foi para a SBPC, a gente tem feito em cada reunião anual, eventos de trazer-os ao acaso, inclusive os estudantes ouvem dizer que vai ter, e viajam com dinheiro próprio para poder vir e dar o seu depoimento. Então, não tenho dúvida do sucesso, mas foi prometido dinheiro novo e não foi verdade. Então, isso também tem que ficar claro. O Ciência Sem Fronteira, em especial, quando a gente olha a parte que é dividido, CAPES e CNPq, até eu sinto falta, não está aqui o CNPq. Como também acho que o Conselho Nacional de Educação seria extremamente relevante estar presente. Mas aqui, para manter, saiu dinheiro do FNDCT, Fundo Nacional. O senador Cristóvão sabe que nós já tivemos um debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde isso foi apontado claramente. O programa é excelente, mas tirou dinheiro de outros lugares. Então, o cobertor é curto, cobriu a cabeça, mostrou os pés. Então, não dá. Então, o dinheiro novo não aconteceu. Isso também tem que ficar claro. Ele é relevante, nós somos a favor, é importante, porém, usou dinheiro que não era destinado para ele. Não pode voltar atrás. Mas o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, se os senhores olharem, ele não é desenhado para dar bolsas de estudo, em especial para a graduação. Agora, somos a favor do programa, então somos a favor de tudo isso. E aí, eu tinha trazido para a gente discutir, porque está me preocupando muito o que está acontecendo nas universidades federais. As universidades federais foram cortadas na carne. E na hora que você corta no federal, isso é uma mensagem para os estados, é uma mensagem para os municípios. Abriu temporada de caça, desculpa o termo, mas é o que está acontecendo. Então, é um efeito cascata. Então, as universidades estão numa crise financeira grave, gravíssima. E não é, de novo, eu quero deixar claro, não é culpa do ministro nem do secretário executivo, porque estão tentando, mas não estamos conseguindo a sensibilização do ministro da Fazenda e do ministro do Planejamento. Então, isso, eu peço o esforço desta casa para ajudar a gente a reverter. O PIBID, né, está ali na página, o nosso secretário já falou, é um programa que eu tenho, olha, e ele foi avaliado, eu vou trazer aqui alguns dados, ele foi muito bem bolado, ele é formação de professores. A formação, é claro que eu quero na escola pública, mas se a escola pública não abre concurso, esse professor não chega na escola pública e não está abrindo. Então, quando a gente vê que teve número de ex-bolsistas que graduaram e não chegaram na escola pública, eu tenho que avaliar quantos concursos foram abertos em todo o estado, os 26 estados e Distrito Federal. Eu posso falar pelo meu estado, São Paulo não abriu nada. O município de São Paulo não abriu nada, tanto que está faltando professor. Então, nós temos uma crise que chega no município e no estado, que não é da alçada do federal. Mas o projeto é fantástico, é brilhante. O que o Luiz Cláudio colocou é verdade. Você está trabalhando com a escola, com o professor da universidade, com o bolsista e com o professor na escola. De tal maneira que esse estudante está pondo mão na massa. Vou pular isso, mas está aqui os números de bolsas. Isso aqui está lá na página da CAPES. 72.845 bolsas PIBID,
5.692 para os coordenadores, 11.000, quase 800, e aí vai. O número de escolas, etc. Quer dizer, é um projeto piloto do que nós gostaríamos. Porque o que não vai bem nesse país é a formação de professores. O nosso professor tem mais aula de como se comportar em sala de aula do que da matéria afim que ele leciona. Então, como é que eu quero melhorar o ensino superior, o ensino técnico, se o meu ensino básico é tão deficitário? Como é que eu quero ter mais cientistas para número de doutores por 1.000 habitantes, 100.000 habitantes, se eu não consigo que a pessoa saiba ler e entender o que leu? Então, nós temos um problema grave com a educação básica. E temos que corrigir. O país tem isso. E essa é uma das avaliações que saiu, que é de um grupo da Gatti e André, que eles colocam, sem dúvida, pelos dados até aqui analisados, esse é um programa de grande efetividade no que se refere à formação inicial de professores. Então, é um piloto que funcionou. Como é que a gente propaga isso? Como é que a gente chega naquilo que nós vamos precisar? O secretário falou, não foi cortado nenhuma bolsa, mas também não aumentou. O país ia chegar, precisa de mais. Nós precisamos de recursos, né, para poder manter. Então, aqui eu também quero trazer para os senhores, eu acho que esse mapa vende o que eu quero mostrar sobre, por exemplo, a pós-graduação. Esse era o mapa do Brasil em 98. Está no GeoCapes, qualquer um pode entrar, fazer um print screen, que é o que eu faço quando eu preparo esses materiais. Vocês veem que tem vários brancos aqui, né? Ó. Isso significa que não existia nenhum programa de pós-graduação. 2005 já começou a colorir, só tinha sobrado um estado. 2013, esse é o mapa colorido do Brasil. E se vocês olharem, a Bahia, em 98, era azul. Ela tinha de 8 até 29 programas. Ela, em 2005, passa para amarelo, 34 até 87, que é uma escala, e, em 2013, ela é vermelha. Então, esse é o Brasil que a gente quer. A gente queria isso também com qualidade em todo o ensino básico, em todo o ensino técnico. Número de docentes, a mesma coisa, a distribuição vai mudando. E é lindo o mapa. É para ter orgulho. O Brasil fez isso, não foram ETs. Não foram extraterrestres. Foi o MEC, a CAPES, junto com a sociedade civil. Então, em muito pouco tempo, com impacto gigantesco, isso é número de alunos. E aqui é o crescimento. E mais, é isso que eu quero mostrar, para já encerrar, para não tocar aquela campainha que eu assusto. Isso daqui é o que os programas são avaliados. Tem nota clara, distribuição. Então, se vocês olharem, desse contingente da última avaliação, 145 só são programas considerados de excelência. 6 e 7, 270 mais 145. 5 são programas muito bons. 4 está crescendo e 3 é a nota mínima para começar. Nota 0 existe, não começa. Nota 1 existe, não começa. Nota 2 existe, não começa. Não é que não existe nota 0, 1 e 2. Então, é uma avaliação da sociedade civil que todo mundo conhece, que, infelizmente, né, e aqui a relação com a pós-graduando é a curva de trabalhos e a curva de teses de doutorado é praticamente junta, né? São com um pequeno soluço aqui, que eu não sei se isso se manterá. A gente tem que ver. Mas isso aqui não interessa, eu vou...
O que eu queria colocar é que a pós-graduação também, como o governo, como as universidades federais, teve que ser cortada. Para manter as bolsas, que no custeio correspondem, você tem 100% de custeio, 86% do recurso são bolsas, 4% foi custeio. Todos esses programas espalhados pelo Brasil, mais de 5.000, não vão receber recursos. E se você não investe, não vai ter equipamentos. Então, é esse o ponto que nós, e eu de novo reconheço os esforços do MEC e do MCTI para reverter. Mas se nós não conseguirmos o apoio político desta casa e da Câmara, nós vamos, daqui 2 anos, estar dizendo, puxa, que pena, era verdade e nós não prestamos atenção. Porque cada real que você não investe hoje, são R$1.000 que você deixou de ganhar no amanhã. Obrigada. Agradecer à professora Helena, né, pela importante exposição que acaba de fazer. Nós vamos passar agora para Elizabeth ou Bárbara? Quem quer começar? Bárbara, que aqui fala em nome da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Obrigada pela presença mais uma vez, Bárbara. Obrigada pelo convite. Bom dia a todas, a todos. Saudar aqui a mesa em nome da senadora Fátima. Saudar aqui, que eu acho que é a primeira mesa do Congresso Nacional que eu venho com paridade de gênero. Isso é importante a gente poder salientar e poder valorizar, né, nos espaços do debate político, em especial do debate educacional. E eu vou me ater a falar do tema do Pronatec, né? Desenvolver um pouco melhor a opinião da UBS acerca do Pronatec. Nós, estudantes, há muito tempo pautamos a necessidade do investimento no ensino técnico, a necessidade da existência da escola técnica, porque, de fato, o ensino técnico ele é importante para o desenvolvimento do nosso país e é importante em perspectiva para a juventude. O cara, cada vez mais cedo, quer poder se profissionalizar, ter a sua opção, para poder ter seu próprio emprego, para poder também se preparar para o mercado futuramente. E eu, particularmente, fiz o ensino técnico, mais porque a qualidade do ensino normal, né, do ensino médio regular, que me era oferecida era pior do que a do ensino técnico, e eu preferi fazer o ensino técnico porque era uma qualidade melhor. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também tem que refletir, né? Que muitas vezes o estudante ele entra no ensino técnico por causa disso e acaba deixando no meio do caminho porque ele não quer fazer aquele técnico, ele só quer uma escola com uma qualidade melhor, e geralmente os institutos federais, até as escolas técnicas estaduais também são de uma qualidade no seu currículo para além do técnico, que é melhor das escolas regulares. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir, que pode, inclusive, ser um fator de não conclusão do ensino técnico dos estudantes. E a gente, de fato, algo que precisamos reconhecer, que teve um salto nas vagas do ensino técnico, uma retomada do ensino técnico, e que o Pronatec, de fato, ele é um programa muito importante, porque ele mexe com vários públicos, né? Tanto o estudante que está dentro do Instituto Federal, que faz o ensino médio técnico concomitantemente, que foi o meu caso, sendo que eu fiz em rede estadual, tanto o estudante que está na sua escola pública regular e que faz do seu contraturno um curso de menor duração, que, de fato, eu concordo aqui com a Helena, que precisa-se ter uma avaliação desses cursos, especial dos cursos do Sistema S, que, de fato, são importantes, mas que é preciso refletir sobre essas vagas do ensino técnico, quais são os cursos que estão sendo abertos, se são cursos que, de fato,
veem as necessidades regionais, se são cursos que, de fato, influenciam numa perspectiva do desenvolvimento nacional. Por exemplo, no FIES, quando se foi priorizar cursos, priorizou cursos que são cursos de medicina, que são cursos da indústria, cursos que ajudam no desenvolvimento nacional. Eu acho que o Pronatec ele também deva priorizar cursos que sejam mais linkados ao desenvolvimento nacional, sem abrir mão dos cursos da área de serviço, sem abrir mão dos cursos que são ofertados hoje pelo Pronatec. Então, acho que é preciso que possa se inovar nessas vagas do Pronatec e que também possa se priorizar as vagas que tenham mais link com o desenvolvimento nacional. Esse ano, não é segredo para ninguém, o aumento das vagas do Pronatec foi menor do que dos anos anteriores. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque a gente tem um Plano Nacional de Educação que, com muita luta, né, com muita manifestação, com muito trabalho, com muito diálogo, essa Casa e a Câmara aprovaram, que pretendem triplicar o número de vagas do ensino técnico com garantia de 50% público. Então, a gente precisa ter um planejamento, de fato, do aumento de vagas, da efetivação dessas vagas, para que se cumpra o Plano Nacional de Educação e que também o ensino técnico ele cumpra o seu papel no desenvolvimento. Então, a gente acredita que, para isso, é importante se aumentar cada vez mais as vagas do ensino técnico, não só no Pronatec, mas também retomando o investimento do que antes foi chamado do Brasil profissionalizado, das vagas do ensino estadual, porque, de fato, precisa-se olhar com carinho o ensino estadual das escolas técnicas, e o MEC também olhar para isso, da sua qualidade, e que também São Paulo, no Rio de Janeiro, nos estados onde tem ensino técnico estadual, se diminuiu essa verba, então a gente precisa ver isso com muita atenção. Outra parte que é importante dentro do Pronatec, mas também no ensino técnico do nosso país como um todo, que é a assistência estudantil. Não tem como você aumentar a vaga sem a perspectiva de se aumentar o custo, porque tem mais estudantes lá dentro. Vai aumentar os custos dentro da instituição e também com a assistência estudantil, que vai para além da Bolsa Formação, que vai para o passe livre, que vai para a própria alimentação dentro da escola, né, para aquilo que a gente chama de bandejão, né, para os restaurantes estudantis, para a própria formação em questão de iniciação científica. Por que não o estudante do ensino técnico não pode desenvolver uma pesquisa? Por que não, dentro do ensino técnico, não possa se valorizar e ter um plano de reestruturação de todos os laboratórios que ainda estão defasados? Ou seja, a gente precisa entender, como foi falado aqui na fala da Helena, que se a gente não investir hoje, não aproveitar essas vagas que foram criadas, esses estudantes que estão dentro hoje do ensino técnico, os estudantes que não estão, mas que têm disposição de entrar, todo esse bônus demográfico da juventude do nosso país, se a gente não aproveitar e canalizar com um investimento cada vez maior na educação, que possa se dar outras alternativas à crise, porque, de fato, existe um ajuste econômico, um ajuste fiscal, que a gente acredita que tem que ir mais para a pirâmide de cima, que tem que ser mais na linha da taxação de grandes fortunas, ser mais na linha da taxação dos grandes lucros, do que na diminuição de custos, que a gente acha que isso trará, de fato, prejuízos futuros no nosso país. Então, a visão dos estudantes acerca não só do Pronatec, mas como dos outros programas que foram falados aqui, é uma visão positiva. A gente sauda a existência deles, só que a gente acredita que, para eles se efetivarem e cumprirem o papel que lhes é legítimo, é muito importante o aumento de verba e de priorização desses programas. A gente, aqui mais específico do Pronatec, como foi falado aqui, 28% das vagas são do ensino técnico e o resto do ensino profissionalizante. Então, a gente tem algumas reflexões sobre isso. Que o ensino profissionalizante, na nossa opinião, ele precisa priorizar quem precisa urgentemente entrar no mercado de trabalho,
quem precisa fazer aquele ensino profissionalizante de curta duração, porque precisa entrar logo no mundo, no mercado de trabalho. E que quem está no ensino médio, a grande parte da juventude, possa ter a oportunidade de um ensino técnico que aprofunde mais conhecimentos, um ensino técnico que possa cada vez mais caminhar, que possa cada vez mais debater sobre a politecnia, sobre um ensino técnico que seja cada vez mais casado com o trabalho, que seja cada vez mais casado com a atualidade. Então, a gente acredita que o ensino técnico ele precisa cada vez mais se inovar e se desafiar nesse novo Brasil que a gente vive. E já caminhando aqui para a conclusão, a gente acredita que o ensino técnico, o estudante, ele tem que ter perspectiva de entrar no ensino técnico e de também entrar no ensino superior. Ainda é uma opção, né? Ainda é visto e ainda é efetivado por aqueles estudantes que têm menor renda entrarem no ensino técnico, precisam trabalhar, e os que têm maior renda entrarem no ensino superior, porque podem se dar o luxo de entrar no mundo do trabalho só com seus 25, 26 anos. Mas a gente acredita que tem que se poder fazer os dois. Tem que se ter uma assistência estudantil para o cara se formar e poder ajudar a sua própria família também, mas que o que entre no mundo do trabalho também possa ter horários flexíveis para também poder estudar, mas também com na idade certa, né? Tem um projeto na Câmara de se reduzir a maioridade laboral, que na nossa opinião não é a solução. Na nossa opinião é trabalho decente, é estágio decente. Ainda existe abuso nos estágios. Isso é uma realidade que a gente tem que olhar não só no ensino superior, mas também no ensino médio. Estagiário de administração ainda serve cafezinho. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, porque qual vai ser a perspectiva do jovem de um emprego decente se o estágio dele ainda não é decente? Se a lei do estágio, que a gente louva essa iniciativa, ela ainda não é de fato efetivada. Então, esse olhar de poder avaliar o ensino técnico na iniciativa privada, também tem que ser um olhar de avaliar os estágios na iniciativa pública e na iniciativa privada, que também dá uma perspectiva para o estudante do ensino técnico, um estágio com qualidade, um estágio que o respeite, um estágio que ele faça aquilo que ele está fazendo no ensino técnico dele. Então, a gente acha que para poder evoluir o Pronatec, para poder evoluir o ensino técnico no nosso país, a gente precisa ainda olhar alguns gargalos. O gargalo do acesso, ele não é um gargalo vencido, mas a gente deu longos passos, né, nas vagas que foram criadas, mas o gargalo da qualidade da assistência estudantil, ele ainda precisa ser superado. A gente fez no último período, o Encontro Nacional de Escolas Técnicas, que foi no começo do ano, no mês de fevereiro, e uma jornada de lutas do ensino técnico, que a gente pesquisou dentre os estudantes a realidade de institutos federais de norte a sul do país, e a gente viu que dentro dessas instituições que são renomadas, dentro desses institutos federais, ainda tem gargalos estruturais muito grandes, obras paradas, restaurantes estudantis que não foram criados, bibliotecas com acervo incompleto, ainda assim, maquinários de laboratórios ainda defasados. Então, a gente precisa ver que a gente só vai construir e consolidar a pátria educadora quando o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento entender que o orçamento do MEC ele vai ser sempre crescente, muito crescente, porque tem estudante dentro da escola, dentro da universidade, que precisa de qualidade para se formar. E tem professores que precisam de salários melhores, de incentivo, de formação continuada, de dedicação exclusiva, para poder dar um salto educacional que o nosso país precisa. A gente é a 7ª economia do mundo. O Brasil ele é um país rico em território, é um Brasil rico culturalmente, que precisa, de fato, vencer o gargalo educacional, investir cada vez mais em educação, dar um salto da qualidade da educação do nosso país, para, de fato, a gente poder explorar de fundo todas as nossas potencialidades. Então, a gente acredita que esses programas eles são importantes, mas, para além dos programas, a gente precisa ter iniciativas de programas de Estado, para além de programas de governo, como
o Plano Nacional de Educação, o programa de Estado, mas que esses programas de governo eles possam cada vez mais ter participação popular na sua criação, ter participação popular na sua efetivação, na sua avaliação, mas que também possa entender que é com mais investimentos em educação, sem corte de verbas, sem corte de orçamento, no Ministério da Educação e de todos os ministérios que dialogam com essa pauta, que a gente vai conseguir evoluir no ensino, em especial no ensino técnico. E semana passada, se eu não me engano, a presidenta Dilma teve um diálogo com o Ministério do Trabalho sobre o Pronatec mais vinculado com o Ministério do Trabalho, o Pronatec Aprendiz, e que a gente acredita que a gente precisa ter um olhar muito atento sobre o que vai ser o Pronatec Aprendiz, para que o estudante do ensino técnico não seja mão de obra barata, para que ele seja indutor do desenvolvimento, para que o estudante do ensino técnico tenha boas oportunidades de estágio de emprego e que o Pronatec Aprendiz ele possa olhar para isso, ele possa ver como as empresas estão aproveitando o estudante do ensino técnico e como o Brasil está aproveitando esse estudante, que a gente acredita que nós, estudantes do ensino técnico, temos de fato muita opinião, temos de fato muita vontade de trabalhar, mas também precisamos ter de fato muito incentivo e muita valorização dentro das instituições do ensino técnico, sejam elas públicas ou privadas, federais, municipais ou estaduais. Então, esse é o recado que a gente dá. A gente acredita nesses programas, acredita que eles precisam se efetivar com mais investimento e com mais participação dos estudantes, dos professores e de todos aqueles que constroem a educação do nosso país.